Eu nunca tinha reparado no quanto a madrugada podia ser silenciosa até aquela noite. Até ouvir os passos lentos cruzando o corredor da casa que conhecia desde sempre, mas que de repente parecia completamente diferente. Era quase 3 da manhã quando a maçaneta do meu quarto girou sem qualquer aviso. Sem batida na porta. Sem hesitação. Apenas aquele som metálico baixo cortando o silêncio absoluto, seguido pela porta se abrindo devagar. Uma faixa de luz fraca invadindo a escuridão onde eu estava deitado, meio acordado, meio perdido em pensamentos que a insônia sempre traz. Foi então que vi sua silhueta recortada contra a luz do corredor, o namorado da minha irmã. Ele entrou sem pedir permissão, como se o quarto fosse dele, como se tivesse todo o direito de estar ali. E o mais estranho, o mais perturbador, é que eu não disse nada. Não perguntei o que estava fazendo. Não pedi para sair. Apenas observei enquanto ele fechava a porta atrás de si com aquele cuidado excessivo de quem não quer acordar ninguém, ou de quem não quer testemunhas. A escuridão voltou, mais densa agora que dividíamos o mesmo espaço pequeno. Por alguns segundos eternos, ele ficou parado junto à porta. Podia ouvi-lo respirando, um ritmo irregular, mais acelerado que o normal, como alguém que tinha corrido ou que carregava algo pesado no peito. Meus olhos foram se ajustando à penumbra, e consegui distinguir os contornos dele. Camiseta branca que marcava o formato dos ombros largos, calça de moletom escura, cabelo desalinhado, mãos nos bolsos como se não soubesse o que fazer com elas. Finalmente ele murmurou, a voz rouca e baixa. Desculpa, não consegui dormir. A justificativa era simples demais para a complexidade do momento, mas eu não questionei. Apenas me sentei na cama, encostando as costas na parede fria, puxando o lençol até a cintura, criando alguma barreira simbólica entre nós, que ambos sabíamos que era completamente inútil. Perguntei por que tinha vindo aqui, e minha própria voz saiu diferente, mais grave, mais cuidadosa. Ele caminhou até a cadeira do meu quarto, aquela velha cadeira de madeira perto da janela, e sentou com um suspiro pesado, inclinando o corpo para a frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas, cabeça baixa. A luz azulada da rua entrava pela cortina mal fechada e iluminava metade do rosto dele, deixando a outra metade em sombras que pareciam mais profundas do que deveriam. Ele respondeu que quando passou pelo corredor e viu a luz acesa embaixo da minha porta, sentiu que se entrasse ali, o barulho na cabeça ia diminuir. Aquela frase ficou suspensa no ar entre nós, carregada de um peso que nenhum dos dois estava preparado para segurar. Não era apenas sobre insônia. Não era apenas sobre uma visita inocente. Havia algo mais. Algo não dito que vibrava no espaço pequeno do quarto, tornando cada respiração mais consciente, cada silêncio mais significativo, cada segundo que passava mais carregado de uma tensão que crescia como água subindo lentamente até nos cobrir completamente. Ficamos assim por alguns minutos que pareceram horas. Ele olhando para as próprias mãos. Eu olhando para ele. A madrugada nos cercando como uma bolha separada do resto do mundo, onde regras normais não pareciam se aplicar, onde responsabilidades e consequências ficavam do lado de fora daquela porta fechada. Ele começou a falar, ainda sem me olhar diretamente, perguntando se eu já tinha tido aquela sensação de não caber em si mesmo, de haver algo dentro que precisa sair, mas não sabe como, ficando lá pressionando, sufocando, tornando impossível respirar direito ou pensar em outra coisa. Respondi que já, porque era verdade, e porque naquela madrugada eu estava sentindo exatamente isso, aquela pressão crescente no peito que não tinha nome, mas tinha forma e peso, e estava se tornando insuportável. Ele finalmente levantou os olhos para mim, e o que vi ali me desarmou completamente. Não era apenas cansaço, era algo mais profundo. Necessidade, talvez. Ou desespero disfarçado de calma. Seus olhos percorreram meu rosto como se estivesse procurando alguma resposta que eu não sabia que tinha. Alguma permissão que ele precisava, mas não podia pedir com palavras. A conversa começou a fluir então, devagar no início. Ele falando sobre pressões que carregava, expectativas de ser o namorado perfeito da filha perfeita da família perfeita,
Papéis que desempenhava sem ter certeza se eram realmente seus, ou apenas máscaras que tinha aprendido a usar tão bem que esqueceu o próprio rosto por baixo. Eu contribuía com meus próprios medos e incertezas, confissões que nunca tinha feito para ninguém, porque na luz do dia pareciam pequenas demais para importar, mas na escuridão daquela madrugada ganhavam dimensões enormes, e conforme as palavras fluíam entre nós, a distância física parecia diminuir, mesmo sem nenhum de nós se mover. O quarto ficava menor, o ar mais denso e quente. Cada palavra compartilhada era uma camada sendo removida, uma proteção sendo deixada de lado, até ficarmos nus de formas que não tinham nada a ver com roupa, mas tudo a ver com alma. Ele começou a perceber que eu o observava de uma forma diferente, não apenas ouvindo suas palavras, mas estudando a forma como seus lábios se moviam ao falar, como suas mãos gesticulavam quando ficava mais animado com algum ponto, como os músculos dos braços se tensionavam quando ele se inclinava para a frente. E eu comecei a perceber que ele não se importava com essa atenção. Na verdade, parecia gostar. Parecia se inclinar para ela como planta se inclina para a luz. Havia um reconhecimento silencioso acontecendo. Uma comunicação que nada tinha a ver com as palavras sendo ditas, mas tudo a ver com a forma como nossos corpos reagiam à presença um do outro, como o ar entre nós parecia vibrar com uma frequência que só nós dois podíamos sentir. Em determinado momento, ele parou de falar no meio de uma frase. Apenas parou. Fixou os olhos nos meus por um tempo que ultrapassou o confortável e entrou em território perigoso, território proibido, território onde não devíamos estar, mas ambos queríamos desesperadamente explorar. Senti meu coração acelerar, batendo tão alto que tinha certeza que ele podia ouvir cada pulsação ecoando no silêncio denso que tinha se instalado entre nós. Foi então que ele sussurrou que precisava me dizer uma coisa, se levantando devagar da cadeira com movimentos cuidadosos como se qualquer gesto brusco pudesse quebrar o feitiço que nos mantinha ali suspensos fora do tempo e das regras normais. Não respondi porque não conseguia. Minha voz tinha desaparecido em algum lugar entre meu cérebro e minha boca, deixando apenas o som da minha respiração que estava ficando mais rápida, mais superficial. Ele veio até a beirada da minha cama e ficou parado ali, olhando para baixo, para mim ainda meio deitado encostado na parede, o lençol oferecendo uma proteção ridícula contra a intensidade daquele momento. A proximidade criou uma eletricidade quase tangível, faíscas invisíveis saltando entre nossos corpos sem que precisássemos tocar. Podia sentir o calor irradiando dele, podia contar suas respirações que estavam tão irregulares quanto as minhas. Via cada movimento sutil dos músculos sob a camiseta fina, o pulso acelerado no pescoço dele, a forma como suas mãos se fechavam e abriam nervosamente ao lado do corpo. Ele confessou então, voz ainda mais baixa, quase inaudível, que não tinha vindo ali só porque não conseguia dormir. Tinha vindo porque há semanas não conseguia parar de pensar em mim e estava deixando ele louco. Aquelas palavras caíram entre nós como pedras jogadas em água parada, criando ondas que se expandiam e nos tocavam, nos molhavam, nos afogavam. O mundo inteiro pareceu pausar naquele momento. Meu cérebro tentou processar as palavras, montar objeções, lembrar de todas as razões pelas quais aquilo era impossível e errado, e complicado demais, mas meu corpo já tinha entendido, já estava reagindo de formas que eu não podia controlar. Coração acelerado, pele arrepiada, respiração presa na garganta, aquele calor se espalhando do centro do meu corpo para todas as extremidades. Consegui apenas dizer que aquilo era errado, mas minha voz não tinha convicção nenhuma. Era apenas uma formalidade, um reconhecimento do óbvio que ambos já sabíamos, e claramente não nos importávamos mais. Pelo menos não naquela madrugada onde nada parecia real, exceto a tensão palpável entre nossos corpos. Ele concordou que era errado, mas se aproximou mais, se abaixando até ficarmos no mesmo nível, rostos a centímetros de distância, e sussurrou que errado nunca tinha parecido tão certo, tão inevitável, tão absolutamente necessário. E então, sem mais palavras, sem mais hesitação, sem dar mais tempo para a razão interferir, ele se inclinou e seus lábios tocaram os meus. O primeiro contato foi apenas um roçar suave, questionador, tentativo,
dando tempo para eu recuar se quisesse, oferecendo essa última saída antes de cruzarmos uma linha que não tinha volta. Mas eu não recuei. Em vez disso, encontrei seu movimento. Respondi àquela pergunta silenciosa com um sim definitivo, inequívoco, desesperado. O beijo aprofundou então, o que era tentativo se tornando urgente, necessário, consumidor. As mãos dele encontraram meu rosto, segurando como se eu fosse algo precioso e frágil que ele tinha medo de quebrar, mas ao mesmo tempo algo que não conseguia soltar, que precisava segurar com toda a força antes que desaparecesse. Minhas próprias mãos subiram até os ombros dele, sentindo os músculos tensos sob meus dedos, puxando-o mais perto porque aquela proximidade ainda não era suficiente. Nunca seria suficiente. Ele se moveu para a cama, o peso dele fazendo o colchão afundar, me puxando para mais perto até não haver mais espaço entre nossos corpos, até sermos uma coisa só feita de respirações compartilhadas e batimentos cardíacos sincronizados, e aquele calor que aumentava a cada segundo. Era uma colisão de necessidades acumuladas, de desejos negados há tempo demais, de uma tensão que vinha se construindo desde a primeira vez que nossos olhares se encontraram, e duraram um segundo a mais que o apropriado, desde cada conversa casual que tinha camadas de significado por baixo, desde cada toque acidental que não era tão acidental assim. As roupas se tornaram obstáculos irritantes, barreiras sem sentido entre peles que precisavam se tocar. A camiseta dele foi a primeira a sair, puxada por cima da cabeça com urgência, revelando um tronco que minhas mãos exploraram com uma fome que não sabia que tinha, dedos traçando cada músculo, cada contorno, cada pedaço de pele quente que se arrepiava sob meu toque. Ele fez o mesmo, suas mãos descobrindo cada parte do meu corpo com uma atenção que beirava a reverência, como se estivesse memorizando cada detalhe, cada reação, cada som que eu fazia quando ele tocava certos lugares. A madrugada testemunhava tudo em silêncio. A escuridão nos envolvendo, nos protegendo, criando um mundo onde apenas nós dois existíamos, onde não havia passado nem futuro, apenas aquele presente eterno e infinito. Cada toque era descoberta, cada beijo, uma confissão não verbalizada. Cada respiração pesada, uma promessa sendo feita e quebrada simultaneamente. Não havia pressa agora que tínhamos rendido completamente, apenas exploração cuidadosa e detalhada. Ele mapeava meu corpo como quem estuda um território novo e fascinante, parando em lugares que me faziam estremecer, aprendendo o que me fazia arquear contra ele, o que arrancava sons baixos da minha garganta que eu tentava, e falhava, em sufocar contra o travesseiro ou contra a pele dele. Retribuía a atenção com igual intensidade, descobrindo que ele era sensível ali na curva onde o pescoço encontrava o ombro, que quando eu mordia levemente, ele gemia baixo e me puxava mais forte, que havia lugares específicos onde meu toque o fazia tremer inteiro, de uma forma que era poder puro nas minhas mãos. A tensão escalava em ondas, construindo e recuando, e construindo de novo mais alta, mais intensa, nos arrastando mais fundo a cada ciclo. Ele me virou de costas eventualmente, seu corpo cobrindo o meu completamente, o peso reconfortante e excitante ao mesmo tempo, fazendo eu me sentir protegido e vulnerável simultaneamente. Senti cada músculo dele pressionado contra mim, o batimento cardíaco acelerado que correspondia perfeitamente ao meu, a respiração quente no meu ouvido fazendo cada pelo do meu corpo se arrepiar. Ainda assim ele sussurrou perguntando se eu tinha certeza, ainda dando chance de parar, de recuar, de desfazer aquilo antes que se tornasse irreversível, antes que cruzássemos a última linha que ainda permanecia intacta entre nós. Respondi que tinha absoluta certeza, porque naquele momento não havia dúvida nenhuma na minha mente ou no meu corpo, apenas necessidade pura e simples. Desejo que tinha ultrapassado qualquer consideração racional há muito tempo. E então cruzamos aquela última linha. Foi uma junção que parecia inevitável, desde o momento que ele tinha entrado no quarto, como se tivéssemos sido construídos para encaixar exatamente daquele jeito, cada curva e ângulo se completando perfeitamente. Começou devagar, cuidadoso, ele prestando atenção absoluta em cada reação minha, cada som, cada movimento, ajustando de acordo,
se movendo de formas que me faziam ver estrelas atrás das pálpebras fechadas. A lentidão inicial deu lugar à urgência crescente, movimentos se tornando mais rápidos, mais profundos, mais desesperados conforme ambos nos perdíamos completamente naquela dança antiga entre corpos que se descobriam, mas ao mesmo tempo se reconheciam como se tivessem feito aquilo milhares de vezes em outras vidas. Era ritmo que encontramos juntos, sem necessidade de coordenação consciente. Apenas corpos sabendo instintivamente o que fazer, como se mover, quando acelerar e quando desacelerar para prolongar aquele momento impossível. O quarto se encheu de sons baixos mais intensos, respirações ofegantes que não conseguíamos controlar, gemidos abafados em pele suada, o rangido quase imperceptível da cama que parecia ensurdecedor no silêncio da madrugada. Tecidos se movendo contra tecidos e pele contra pele. A madrugada amplificava tudo, tornava cada sensação mais aguda, cada momento mais intenso, cada toque mais significativo do que deveria ser possível. Havia pontos onde a pressão se acumulava tanto que parecia insustentável, onde cada fibra do meu ser estava concentrada naquele contato, naquele movimento, naquela conexão que ia além do físico e tocava algo mais profundo que eu não tinha palavras para nomear. Algo que transformava aquilo de um ato físico em algo transcendente. Ele segurou minha mão contra o colchão, dedos entrelaçados firmemente, ancorando um ao outro enquanto nos perdíamos completamente naquilo, enquanto o mundo desaparecia e só restava nós dois e aquele prazer que aumentava em espirais até se tornar quase dor. Virou meu rosto para poder me beijar, e o beijo era tão profundo quanto o resto, línguas se encontrando no mesmo ritmo que nossos corpos, compartilhando o ar porque respirar separadamente não era mais possível. Quando a tensão finalmente quebrou, foi em ondas violentas que me atravessaram inteiro, me fazendo arquear contra ele com força que não sabia que tinha. Sons escapando da minha garganta que não consegui controlar nem quis, porque naquele momento, controle era a última coisa que importava. Senti ele se contrair também segundos depois, o corpo todo tensionando como corda prestes a romper antes de colapsar sobre mim, com um gemido abafado no meu ombro, dizendo meu nome como prece ou maldição, ou ambos. Ficamos assim por longos momentos que poderiam ter sido minutos ou horas, o tempo tendo perdido completamente o significado. Ofegantes, tremendo, suados. Ainda conectados de todas as formas possíveis. O mundo lentamente voltando a existir ao nosso redor, sons da madrugada se infiltrando de novo na bolha que tínhamos criado, mas parecendo irrelevantes comparados ao que tinha acabado de acontecer, comparado à magnitude daquele momento que tinha mudado tudo irreversivelmente. Eventualmente ele rolou para o lado, me puxando junto, mantendo braços ao redor como se tivesse medo que eu desaparecesse e se soltasse, como se precisasse manter aquele contato físico para ter certeza que tinha sido real, que não tinha imaginado tudo. Encaixamos um no outro de forma surpreendentemente natural, meu rosto contra o peito dele, onde podia ouvir o batimento cardíaco gradualmente se acalmando, voltando ao ritmo normal, mas ainda acelerado o suficiente para lembrar do que tínhamos acabado de fazer. Nenhum de nós falou por um longo tempo. Não havia necessidade. Tudo o que precisava ser dito tinha sido comunicado através de toque, de olhares, de cada respiração compartilhada, de cada som que tínhamos arrancado um do outro. A madrugada continuava seu curso silencioso lá fora, alheia à revolução que tinha acontecido dentro daquele quarto pequeno, a linha que tínhamos cruzado e não podíamos descruzar, as consequências que teriam que enfrentar quando o sol nascesse, mas que naquele momento pareciam tão distantes quanto outra galáxia. Foi ele quem quebrou o silêncio finalmente, voz ainda rouca e baixa, sussurrando no escuro que não se arrependia, que sabia que deveria, mas não conseguia, que tinha sido inevitável desde o primeiro momento. Levantei o rosto para olhá-lo, nossos olhos se encontrando na penumbra, e vi ali a mesma certeza absoluta que sentia dentro de mim, a mesma ausência de arrependimento apesar de saber que aquilo ia complicar tudo. Não respondi com palavras, apenas beijei ele de novo. Mais suave dessa vez. Um beijo que era tanto começo quanto despedida. Reconhecimento de que algo tinha mudado entre nós, que nunca poderia voltar ao que era antes. Não importa o que acontecesse quando amanhã chegasse,
e tivéssemos que enfrentar o mundo real de novo.